Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana eu vou falar um pouco sobre lápis de cor aquarelável. Assim como outros materiais que estão disponíveis numa versão tradicional e em forma de lápis, algumas vezes existe uma confusão de para que serve o lápis de cor aquarelável e qual é exatamente a diferença entre ele e a aquarela tradicional. Em geral, quando você tem um material transformado em lápis, como o lápis pastel seco, o lápis carvão e até mesmo o próprio lápis aquarelável, a ideia é sempre reduzir a bagunça, tornar mais fácil a produção de detalhes, por tornar o meio mais preciso que você pode apontar e tentar facilitar o uso. Para quem gosta de usar o lápis de cor sobre a base de aquarela, o lápis de cor aquarelável ainda oferece a possibilidade de você fazer as duas etapas com o mesmo material, transformando as cores de base em aquarela com a água e usando o lápis seco por cima em alguns detalhes. Em termos da minha experiência, eu usei o lápis aquarelável por muito tempo, mas sem usar água. Eu fiz um curso de desenho quando eu era mais nova, e a professora falava sobre como o lápis aquarelável era mais cremoso e tornava mais fácil você fazer as misturas de cores. Em termos de lápis profissionais, isso não é necessariamente verdade. Você tem lápis de cor permanente profissional mais cremosos e mais rígidos, e com bastante tempo e treino, os dois podem ser usados com ótimos resultados. Mas eu acho que ela já levava em conta que a maior parte da classe ia apostar num kit escolar de lápis de cor aquarelável e esses de fato tendem a ser mais cremosos que os lápis de cor permanentes escolares. Depois de bastante tempo, quando eu já tinha saído do curso e colorido muito com esses lápis, eu comecei a me perguntar que efeito eu podia conseguir com meus lápis de cor aquareláveis se eu de fato usasse água com eles. É até meio engraçado, porque você acha que só pelo fato de ser aquarelável, eu já teria tentado usar eles assim antes, mas tudo bem, eu não tentei. Eu usei o lápis aquarelável assim algumas vezes, mas eu não usei muito e eu pensei que eu podia tentar aprender um pouco mais com eles. Então eu resolvi fazer esse retrato. E se é algo que você quer tentar, eu acho que eu posso te dar algumas dicas. A primeira dica é, você provavelmente não precisa usar tanta água quanto você acha. Ao não ser que você queira clarear bastante a cor e levar ela para bem longe do ponto de onde você aplicou o lápis de cor, você não precisa de tanta água e vai se ver tirando o excesso da água do seu pincel antes de ativar o pigmento. Você também não precisa usar muita pressão no seu lápis para aplicar o pigmento, porque isso pode marcar o papel. É só você ir passando o lápis de leve, que como ele é cremoso, ele vai cobrindo o papel. E se você decidir que não gostou da cor, você pode ativar a cor com a água e usar o papel toalha para tirar a tinta. O papel pode ficar manchado, mas vai ser bem mais fácil de cobrir com outra cor de sua escolha, uma cor que você prefira. Você também não precisa usar os seus lápis por si só. Se você tem um fundo colorido com um personagem super detalhado, você pode usar a aquarela tradicional para o fundo e cobrir aquela área maior mais rápido e usar os lápis para o seu personagem e aproveitar aquela precisão que o lápis traz para você. Como última dica, lembre-se de quando estiver ativando um pedaço do desenho, ir sempre da cor mais clara para a mais escura, para não sujar as áreas de luz com a cor da sua sombra. E quando você for trocar de um elemento do desenho para outro, limpe o lápis para não ter contaminação de cores. Eu teria ficado bem estressada com esse desenho se o marrom da pele tivesse misturado nos tons de azul claro do turbante. Isso sendo dito, eu usei o lápis como aquarela e como mídia seca nesse desenho. E a foto parece bem mais texturizada do que o meu desenho final. A textura está lá, mas parece que a câmera torna ela mais perceptível de alguma forma. E a culpa não é exatamente da iluminação, porque eu tirei mais de uma foto, uma com a luz artificial e outra com a luz natural, e ela continuava saindo mais texturizada. Não é muito importante, eu ainda gosto do desenho mesmo mais texturizado, mas eu achei que valia a pena comentar, só para você saber. Enfim, eu vou pôr o link para a referência na descrição e por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado das dicas sobre como usar o lápis de cor aquarelável e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!